Até achei aqui Maravilha da Gazeta, mas esse cara é muito ruim cantando. Peraí. Já entrou, Ed? Já coloquei. Vou botar uma... Pô, gostei do título aqui, cara. Culpado Inocente. Achei legal. Maneiro. Eu vi lá que Vou botar um fundo... Hã? Oi? Eu vi lá colocando essa parada e eu falei, vou ver onde que coloca isso aí, né, velho? Vai que eu consigo, aí consegui. Vou colocar um som aí pra galera chegando, beleza? Beleza. Tem 2 pessoas aí já. Agora... Tomou meu lugar, pegou a minha cruz, o sangue me salvou, e a dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Com as suas palmas, cantemos juntos. Maravilhosa graça, tá vendo? O filho, deixa no seu coisa que tá o celular dela. Eu sou sobre o pecado, seu amor é poderoso, da glória, poderoso. A terra teme com sua voz e nos deixa maravilhados, o rei da glória, o poderoso Deus. Faz um frio e declare, maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou meu lugar, demorina, o sangue me salvou, a dívida pagou. Jesus é canto, porque hoje me fala. A resposta que temos é o Senhor, declare. É sempre as paz, ao caos dos homens, é escuro, aos indefesos, o Rei da glória, o poderoso Deus. Em justiça sobre as nações, aos que brilham na escuridão, o rei da glória. maravilhosa graça, Maravilhosa graça, sangue me salvou, dívida pagou.
Chega poder que a morte venceu. Chega poder de Deus. Chega poder que a morte venceu. Chega poder de Deus. Chega poder que a morte venceu. Chega poder de Deus. Chega poder que a morte venceu. Chega poder de Deus. Maravilhosa graça. Alma que não paga. Meu lugar. Oh, amiga. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Hoje livre sou. Vou marcar um 10 aqui, Alan. Vou compartilhar aqui. Eu penso que fazer uma sala de vídeo não vai dar para ver as perguntas. Mas eu vou compartilhar. Tá. Ver se a galera vai entrando aí. Porque por enquanto aqui ninguém entrou não. Você consegue visualizar as perguntas aí? Dá, aqui dá. Meu Porque áudio senão eu conecto. Meu áudio tá legal, cara? Tá conseguindo meu vídeo boa? Cara, eu te ouço bem, te vejo bem. Boa. Chegou, pessoal. Bom dia a todos aí que vocês estão entrando. Já vai começar a nossa aula de hoje, nossa EBD, como você está vendo aí embaixo. Nosso tema de hoje é culpado ou inocente. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. A gente vai conseguir fazer. Nossa aula semana passada deu probleminhas aí, como vocês perceberam, mas graças a Deus a gente conseguiu sanar e estamos aí para usar nossas vidas, para além de usar, nos abençoar e abençoar a vida de vocês, né? Então, vamos ficar só mais um tempinho, esperando a galera entrar. Se você Beleza, puder... beleza. Hã? Não, beleza, tô tranquilo. Se quem estiver entrando aí puder compartilhar com a galera, eles irem entrando aí. E aí vocês nos falam também se o som tá legal, a imagem tá boa, se não tá com a cara cortada. Oi, a última aula que a gente deu, eu fiquei do nariz para baixo aí, ninguém avisou. Uma vacilo. Tá bom. E vamos cagar o aço.
Fiquei parecendo a mãe do Tom e Jerry, não aparecia a cabeça, não, só do. Só aparecia até o pescoço. Isso demais. Mas, pra quem Galera, tá. A galera gente me tava. jogou feedback. É, meu Deus. Pra quem tá entrando, a gente tava conversando aí antes de entrar na live aí, sobre o tema de hoje. E o legal dessa revista aí, né, Alan, que ela vai se conectando, cada lição vai se conectando à outra. Da universalidade de Cristo, de Deus ser Jesus, né, ser essa mão amiga das obras e da graça. E a gente vai largar o aço aí, culpado com inocente. Como você se vê, meu O parceiro? Cristo cósmico. Cristo cósmico, é verdade. A gente entendeu essa redenção que Jesus proporcionou para a galera toda aí, não só para o homem, mas redimiu o mundo, né? Redimiu o mundo através da morte dele, fazendo convergir, que faz convergir nele tudo. Essa obra criada de Jesus, quando ele sai, top demais, top demais. Não, cara, essa revista sobre a vida de Paulo, ela tá muito interessante, cara. Tá. Ela tá muito, muito interessante. Ela tá trazendo um conteúdo muito bom, cara. Muito, muito bom. E aí eu fui pesquisar quem era o autor da revista, né, cara? Uhum. E aí fala que o autor é o pastor Exaustino. E aí, se eu não me engano, ele já até faleceu. Mas o conteúdo é muito bom. Muito bom. Ele coloca os exercícios de maneira didática, sabe? Que nos faz compreender o que ele quer passar. Uhum. E tem revista que tu lê, relê e não entende. Uhum. Né? Mas não, o conteúdo dele é muito bom, cara. Muito autodidático, vamos colocar assim. Muito simples. Sim. Né? Uhum. E a gente anda essa teologia simples aí, né, cara? Para a gente entender de maneira clara e direta o que a palavra de Deus quer trazer pra gente. E como a gente tem falado, legal é que, tipo assim, de início eu fui lendo o tema da lições e eu fiquei pensando, cara, o que esse cara, quando eu recebi a revista, o que esse cara vai dizer, mano? Porque os temas, olhando assim, espanto, né? Cristo código e tal, mas, cara, top demais, top demais. São temas para nosso amadurecimento como cristão. A gente está usando a vida de Paulo, velho. A gente está usando a vida de Paulo aí, um dos caras que foram grandemente usados por Deus para abençoar a vida da igreja. Pô, top demais. Aí que não sei se vocês estão com a revista. Pode falar, mano. Não, desculpa. É que dentro desse contexto do que vamos estudar hoje, não teria melhor referência hoje senão Paulo. Isso, verdade. Verdade, mano. Porque o Paulo ele estava em dois extremos, né? Como Saulo e agora como apóstolo. Então, cara, para a aula de hoje não tem como não ser Paulo. Exatamente. E se encaixa perfeito porque, cara, ele, no caso Paulo, né, ele passou, ele estava falando para a galera a respeito de coisas que ele já tinha passado, por coisas que ele entendia, como a gente falou, ele tinha autoridade para falar sobre isso, porque ele passou por tudo aquilo e como ficou nítido para ele, para a vida dele, como seria lidar com todas essas informações e processar, além de ficar nítido, ele conseguiu transmitir. E essa é a maneira. O verdadeiro momento que você entende que compreendeu alguma coisa quando você consegue explicar, quando você consegue ensinar, né, mano? Aí você sabe que o bagulho deu bom. Não, e não é só isso. A ciência diz que a maneira mais prática que você tem para aprender é ensinar. Ensinar é onde a maior porcentagem
onde seu cérebro segura a maior porcentagem de informação, é quando você está ensinando. Exatamente. Então vamos largar o aço, mano. Vamos quebrar. Vamos lá. Quebrar isso aí no dente. Começa os jogos. Como a gente estava falando, as coisas as lições se ligam de uma forma muito maneira. Ele vai trazendo um entendimento progressivo aqui, bem legal. A gente percebeu a universalidade da obra de Cristo, a criação e o quanto a natureza está ligada, e a redenção, né, que Cristo propõe não só ao homem, mas a natureza, esse mundo, né? A gente percebeu o Jesus Cristo, que é cósmico, que existia antes de vir ao mundo, que tinha controle de todas as coisas, que era Deus, né? Deus se fez carne, se fez homem, passou por todos esses processos aí, para redimir essa criação, para redimir o mundo. E a gente vai ver, a gente viu a referência às obras e à graça, como a gente deve levar isso, não as obras, e sim a graça. Essa resposta que a gente precisa viver, entendendo que a graça ela não anula as obras, cara, mas nós fazemos porque nós compreendemos a graça, e isso flui. É como se fosse um ato de gratidão, né? Como se fosse um ato de gratidão. E a gente vai ver depois que Jesus é essa mão amiga, que a lei serviu somente de aio para apontar, o aio, a ligação, a lei foi um tutor para apontar onde estava, de fato, algo que era essencial. Mostrou a Cristo. Além de mostrar que a gente está vacilando pra caramba, vai mostrar que o alvo aí é Jesus Cristo. E aí a gente vem com... Pode falar. Não, super verdade que você tá passando, né? E a compreensão da lição, ela leva para esse lado, né? Sim. De quanto falho nós somos, né? De quão longe nós estamos do padrão ideal de Deus. Foi instituído para nós. Não foi uma criação ao qual Deus criou e nos lançou no mundo e falou assim, agora vocês... Não, ele deu um padrão. Tinha um padrão a ser alcançado. Exatamente. Né? Ainda há um padrão, mas aí mais à frente a gente vê isso. Mas tinha um padrão. E aí, Paulo vai nos mostrando, à luz da palavra, o quão longe nós estávamos desse padrão. Uhum. Exatamente. E aí, dentro da lição, cara, eu confesso que a capa da lição me chamou muita atenção, né? O título, Culpados ou Inocentes, é muito forte. Mas aí, quando você começa a estudar o que a lição propõe, você começa a perceber o que o pastor Exaustino queria trazer através da vida de Paulo para a gente. Então, de uma maneira bem ilustrativa, que eu e Edgar a gente conversou para trazer para vocês, de uma maneira bem simples, vamos tentar contextualizar a lição de uma maneira ilustrativa. E eu peço que você abra sua mente junto com a gente para tentar entender a forte mensagem que Paulo está querendo trazer para nós, nos dias de hoje também, tá? Essa mensagem não foi só para a igreja que estava em Roma, não. Ela é muito atual, tá? Porque uma grande parcela da igreja que não entende essa questão dessa doutrina. Vamos trazer a ilustração já, Edgar? Vamos, pode largar o aço. Vamos lá então, galera. Eu peço que você imagine a seguinte questão usando a ilustração da revista e o título. Eu quero que vocês se imaginem num grande tribunal, tá? Vocês vão imaginar que vocês estão num grande tribunal, tá? Aonde o juiz desse tribunal é Deus, ok? Você está no tribunal, você está vendo ali a mesa do juiz, atrás da mesa do juiz está sentado ali Deus. Imagine isso.
Se temos o juiz, teríamos que ter o promotor. Quem é o promotor? Aquele que traz as acusações. Paulo. Vamos usar a figura ilustrativa de Paulo, já que Paulo está trazendo essas questões em Romanos. Paulo, ele é o promotor, Deus é o juiz. Beleza? Tá claro? Se Deus é o juiz e Paulo é o promotor, quem seria o réu ou os réus? E aí, eu quero que você, nessa ilustração, sente comigo e com toda a igreja no banco de réus. Porque nessa ilustração, os réus somos nós, a igreja. E aí, quando eu falo a igreja, eu não estou falando simplesmente por estar se tratando de uma EBD para jovens, do grupo de jovens, não. Eu estou falando de toda a igreja, ok? E não estou falando de toda a igreja da CIB de Gramacho, não. Estou falando de toda a igreja de Cristo na face da terra, ok? Vamos deixar claro isso aí. Todos nós estamos sentados no banco de réu, ok? Deus é o juiz, Paulo é o promotor e nós somos os réus. Se Deus é o juiz, Paulo é o promotor e nós estamos sentados no banco de réus, qual é a acusação? Do que estamos sendo acusados? E aí eu quero que você, se você puder, rapidamente abrir sua Bíblia em Romanos 3, 23. Essa é a acusação para nós, ok? Abra aí, rapidinho. Romanos 3, 23. A acusação é 3, 23. Abre aí, Edgar. Vem comigo. Viaja comigo. Tá? A acusação que Paulo está trazendo perante o juiz é essa aqui, ó. Pois todos pecaram e não alcançaram o padrão da glória de Deus. Lembra que a gente falou no início? Havia um padrão, tá? Mas o pecado nos afastou desse padrão que foi instituído por Deus. E para piorar, gente, quem está sentado atrás da mesa do juiz é Deus. O padrão foi dele, ok? Então já entendemos que Deus é o juiz, que Paulo é o promotor, que nós somos os réus. A acusação é que todos nós pecamos e, por consequência desse pecado, não alcançamos o alto padrão da glória de Deus. Então, qual é a sentença? Aí você vai abrir lá em Romanos 6, 23 comigo, ok? Abre aí rapidinho, vamos lá. Romanos 6, 23. E aí, 6, 23, cara. E aí a parte A do versículo é a sentença. Diz assim, ó. Pois o salário do pecado é a morte. Ou seja, a consequência do pecado é a morte. Mas, pô. E aí, galera? Como é que faz? Como faz agora? Todos pecaram e o salário do pecado é a morte. Então... A acusação é que tinha um padrão. Exatamente. E aí, a gente não alcançou o padrão instituído pelo juiz, que está sentado lá na mesa do juiz, que é Deus. Que eu acho que é pior, né? Porque ele instituiu o padrão e ele sabe que nós não alcançamos o padrão que ele instituiu, por conta dos nossos pecados, né? Essa é a acusação. E a consequência? Qual é o veredito? É a morte. Entendeu? Como é que a gente se declara inocente? Como? Como que faz? Qual seria a sua defesa? Isso tudo a gente vai discutir aqui num bate-papo super legal, de uma maneira super descontraída aqui, tentando simplificar um pouco daquilo que Paulo traz na lição e nas cartas aos Romanos, ok? Exato. Não perde aí, não. Não perde esse raciocínio de tribunal. Você é o réu. Você é o réu, meu parceiro. E a acusação tá aí. E o legal, que a gente estava conversando nela, que Paulo ele começa a carta aos Romanos e tal, aí fala dos pecados que os gentios, né, que era uma galera que não era judeu e tal, eles cometiam. E aí, ó, nós colocou aqui, ó, e o que é pecado? A gente pode usar, né,
o termo que a gente usa, que a gente coloca bastante, que é errar o alvo. Errar onde errar onde era para acertar, errar o que era o padrão, né, meu parceiro? Errar o padrão, como a gente colocou aí. E aí a gente errou, a gente falhou. Não só, aí a gente pode, mas qual erro que a gente cometeu e tudo mais. A gente pode entrar também nos 10 mandamentos? Podemos, cara. Como a gente falou antes, nas lições anteriores, a lei, ela serviu de quê? De ligação, para mostrar o quê? Para mostrar, como a gente falou, a Cristo, a gente vai ver isso aí um pouquinho mais na frente, mas além de apontar para Cristo, para mostrar que a gente é o quê? A gente é culpado. E segundo esse padrão, o padrão foi colocado, a lei. Vamos lá, Edgar. A lei foi colocada e cumpre aí. Só que o Tiago vai falar uma parada interessante, que por mais que alguém tente cumprir toda a lei e peque numa só, não valeu de nada, irmão. Você está lascado. Você não acertou o alvo, você descumpriu o que foi proposto, você não alcançou o padrão. E aí o bagulho, como você falou aí, o bagulho ficou doido, porque o salário dessa parada aí é a morte. O salário dessa atitude, a gente não conseguir acertar o padrão, foi a morte. E aí a gente coloca lá o que Paulo estava falando lá no começo, que os gentios eles estavam fazendo coisas que, tipo assim, era agressiva a Deus, porque estava alterando, né? Eu esqueci a palavra que eu poderia usar aqui, mas a criação dele estava sendo totalmente alterada, a gente estava usando as coisas sem propósito. Por exemplo, o tipo de relação que é colocada ali, a quem se devia adorar, como o homem estava se comportando, a sua altivez e tudo mais, não reconhecendo Deus como Senhor. E aí a gente vai ver que Paulo larga o aço nesses caras, e só que no capítulo 2 ele vai largar o aço também nos judeus. Ele vai largar o aço para quem a lei foi dada lá diretamente e que não estava conseguindo cumprir, não estava conseguindo chegar ao padrão. Paulo vai, no capítulo 3, ele vai falar, vai colocar todo mundo farinha do mesmo saco, né? Vai falar, olha só, tanto vocês são gentios, tanto vocês são judeus, vocês são uns bostas. Vocês são os bostas. E não há quem faça justiça, não há um justo, não há uma pessoa boa, porque todo mundo, como você viu, foi encerrado do mesmo local. Todo mundo foi encerrado como pecador, todo mundo errou o alvo e não conseguiu atingir aquilo que foi proposto. E aí, cara, bate aquela neura, né, mano? Aí tu fala, pô, todo mundo pecou, o salário do pecado e a morte. Cara, e agora? O que eu vou fazer? Isaías 64 vai dizer que as nossas obras de justiça são como trapo de imundície. E trapo de imundície que ele vai falar aqui é como se fosse o absorvente usado pelas mulheres no tempo dele lá, onde era usado e jogado fora, porque não servia mais para nada. Então, as nossas obras que nós colocamos, obras de justiça, elas não servem para nada, não servem para nos ligar de novo ao Criador, não serve para nos salvar. Essa é a ideia. Pelas nossas próprias obras, a gente não conseguiria salvar nós mesmos, né? Um ponto interessante que a introdução da lição nos traz, que nesse grande banco de réu que nós estamos, que a igreja se encontra, tem uma pessoa que entendia isso de um certo ponto e que sentia de um jeito muito, nada do que ele fizesse tiraria esse peso dele. Que foi Lutero, cara. Lutero, quando ele se tornou monge, quando ele lia na Bíblia a palavra a justiça de Deus, nossa, Lutero, ele se arrepiava todo, porque ele entendia a sua natureza, certo? Ele entendia que nada do que ele fizesse fazia ele alcançar aquele padrão de Deus, cara. Sim. Lutero, ele tinha um medo de morrer imenso, porque ele sabia que por ele, pelas questões
dele, ele iria direto para o inferno. Esse era o grande pavor de Lutero, de morrer e ir para o inferno. E ao ponto de, muitas das vezes, os monges abrirem a porta do quarto dele e encontrar ele desmaiado de tanto que ele se flagelava, sabe? Como uma forma de purificação, de autojustificação perante a Deus. E ele sofreu muito, cara. Ele sofreu muito com essa questão. A justiça de Deus era uma palavra muito pesada para Martinho Lutero, que foi um dos grandes reformadores, né? Pode falar. Não é, o Ana colocou um comentário aqui pontual. O que esse padrão era apenas cumprir a lei por cumprir? Aí colocou o versículo de Romanos 13. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se algum outro mandamento, tudo nessa palavra se resume. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E aí quando a gente coloca esse texto, que a gente consegue entender que a gente não estava conseguindo amar direito. A gente não tinha o conhecimento da dimensão do amor que a gente precisava atingir, que a gente precisava ter, né? A gente amava somente a nós mesmos. Como que a gente ia mudar esse padrão que a gente tinha, essa referência de amor que a gente tinha, que às vezes era nós mesmos. Como a gente ia quebrar essa parada? Será que a gente entendia o amor com que Deus nos amava e amava ao próximo? Como foi revelado isso pra gente? São perguntas que a gente vai sanar e vai responder durante a IBD. Por isso eu peço para você que você continue com a gente aí, para você não ficar com o peso que no começo pode ter, mas que você continue com a gente nessa linha de raciocínio para a gente entender esse ministério da justificação, cara. A justificação pela fé é importantíssimo na nossa caminhada como cristão. Não, meu parceiro lá. Não, com certeza, cara. É uma doutrina libertadora. Mas antes da gente entender a doutrina, a gente tem que se posicionar no nosso lugar e entender o quanto somos falhos. E aí, a lição, ela traz o primeiro ponto, que é, mas o que é justificação? Né? Eu peço que você tenha em mente a imagem do tribunal, de Deus do juiz, Paulo promotor, te acusando que você não alcançou o padrão imposto por Deus. Enoque colocou aí, Edgar já nos trouxe esse padrão, ok? E eu quero que você tenha a sentença na sua cabeça. O não alcançar o padrão, a sentença é a morte, ok? O autor ele traz duas... a semântica da palavra justificação, né, que é justificar, muito interessante, né? A parte do hebreu, que diz que é tornar reto, né? Se justificar é tornar-se reto perante a Deus, né? Ou do grego, que era a língua mais falada da época, que traduzindo pode ser absolver ou declarar inocente. Cara, essa imagem de tribunal, essa questão de tornar inocente ou culpado, é o título da lição, culpado ou inocente, na questão jurídica. Paulo está falando de maneira didática para a igreja da época. Por quê? Porque os romanos eles se orgulhavam da questão jurídica. Então, Paulo está trazendo para a igreja em Roma nada mais que uma linguagem figurativa, o que eles entendiam, o que eles compreendiam e que eles orgulhavam da questão de Roma. Tá? Então, por isso que tem muita... essa linguagem do tribunal está muito viva em Romanos. Ok? E aí, cara, essa questão de me declarar inocente perante essa acusação. A gente tocou no ponto também de Martinho Lutero, né, a respeito das suas crises e a questão da palavra justiça de Deus ser muito pesada para ele. Ele não conseguia compreender de maneira clara a questão da justiça de Deus. E aí, viajando em Romanos, no capítulo 1, no versículo 17,
a gente vê a famosa frase que libertou Martim Lutero, que é sobre a questão do justo, que diz: o justo viverá pela fé. Beleza, o justo vive pela fé. Mas Romano 3:10b traz a seguinte mensagem: ninguém é justo, nenhum sequer. E aí? Como é que faz? E agora? Eu estou no tribunal. Agora lascou-se, meu irmão. Eu estou no tribunal. Deus é o juiz. Paulo está me acusando. E dentro de acusação está dizendo que ninguém é justo. Como se faz? Como é que eu me justifico? Como é que eu me torno reto perante a Deus? Como é que eu me declaro inocente perante as acusações que foram impostas sobre mim, sobre você, sobre nós? Como fazer? O que fazer? Para onde correr? Se todas as obras que eu pensava que seriam boas não são consideradas para me absorver, para me dar essa salvação. Se eu penso que, às vezes, por eu participar ativamente da igreja e o caramba, e tiver uma porção de cargos, me garantiria a salvação, e eu vejo que não me garante, cara. Eu fico perdido. Essa é a ideia. Não tem para onde eu vou fugir, Cara, se o que eu pensava que seria o que iria me justificar não me justifica. E além disso, eu ainda continuo no papel de, de culpado. Como é que eu vou entender isso aí? Para onde eu corro? O Romanos 4, no versículo 5, ele fala justamente isso aí que você está falando, cara. Olha só que interessante. Contudo, ninguém é considerado justo com base em seu trabalho. É só partear do versículo, senão a gente vai se perder um pouco do fio da meada. Ninguém é justo pelaquilo que faz. Ou seja, o fato de eu tocar trompete na equipe de louvor não me torna justo. O fato de eu estar aqui dando essa aula para vocês, junto com vocês, não me torna justo, não me justifica. O fato de pregar em cima do público não torna ninguém justo. O fato de você cantar no coral, trabalhar no sol, aí eu peguei você, trabalhar no sol, ser porteiro, dizimar não te torna justo. Nada do que você faz por si só se torna justo, né? Eu estava lendo também no 2, uma parte interessante que Paulo está se dirigindo à igreja, né? Como o Ed falou, primeiro ponto, ele se dirige aos gentios e depois ele vem para a igreja. Cara, olha que interessante, ele falando com a igreja. Você que se diz judeu, né? E aí eu quero contextualizar os dias de hoje. Você que se diz cristão, que se apoia na lei de Deus e se orgulha de ser um relacionamento especial com ele, tá? E aí eu estou dirigindo a nós, os réus. Conhece a vontade de Deus, sabe o que é certo, porque foi instruído em sua lei. Ou seja, você que está na igreja desde pequenininho aí, ó, que frequenta a igreja, e pelo fato de achar que você está na igreja todo domingo, toda quarta-feira, está nas lives aí, está participando de tudo, ele está falando com você também. Está convencido que é guia para os cegos e luz para os que estão perdidos na escuridão. Considera-se capaz de instruir os ignorantes e ensinar os caminhos de Deus às crianças, né? Aqui é uma questão cultural, a criança é instruída nos caminhos de Deus desde pequenininho. A tia também da sala de criança aí, ó, tá aqui também. Cadê aqui? Deixa eu ver. Está certo de que a lei de Deus lhe dá pleno conhecimento da verdade. Você lê a Bíblia e você se acha capaz de ensinar alguém, você se acha justo por isso. Olha o que Paulo fala a eles. Pois bem, se você ensina aos outros, por que não ensina a si mesmo? Aí. Se você conhece tudo, se você é capaz de ensinar, para ensinar, gente, para instruir alguém, eu tenho que entender o assunto de uma maneira prática, tá? Ou pelo menos uma parte do assunto, tá? Quem se dispõe a ensinar é porque entende do assunto. E ele está falando dessas pessoas que instruíam as outras, que se achavam superiores por ser judeus, tá?
E aí eu quero contextualizar com a igreja de hoje. Ele está falando com a gente que vai para a igreja, você que dá dízimo, você que é batizado, você que dá aula, que prega, que canta, que louva. Por que você não ensina a si mesmo? E aí, mais abaixo, ele vai falar a questão da circuncisão, que a verdadeira circuncisão é aquela que vem do coração, não aquela que está do exterior do corpo. Ou seja, você ainda é culpado. Exatamente. E aí, cara, entendendo essa parte aí do que a gente é o culpado, a gente está lascado, velho, que pelas nossas obras a gente não conseguiria fazer nada, e que o salário do pecado é a morte, a gente pira. Só que uma coisa aconteceu lá, como você falou, com o Martinho Lutero, que ele entendeu que a justificação vem pela fé. E a fé é em quem? Em quê? Pela fé somente, sei lá, acreditar que amanhã eu vou acordar, ou pela fé que existe um Deus. E qual fé? Fé em quê? E aí a gente entra nessa questão da justificação. Na fé em Jesus Cristo. Na fé, a pessoa de Jesus Cristo. Quem foi Jesus Cristo? Quem redimiu nossos pecados. Quem tomou sobre si os nossos pecados. Para ficar mais claro, seu vacilão, para nós, a gente que é vacilão, a gente que é culpado, ele assumiu o nosso lugar e tomou a culpa não só do Edgar, do Alan, mas do mundo sobre ele. Onde que a gente vai ver isso, Edgar? Isaías 53. A gente vai ver que ele levou sobre ele as nossas culpas. E o Pai deu justiça para ele e agradou Moelo, velho. Na cruz, quando Jesus fala, Deus meu, por que me desamparaste? É porque ele levou o pecado do mundo sobre ele. E onde o pecado, ele não está. Jesus foi abandonado naquele momento por levar os nossos pecados. Tem noção, velho? Agora você foi absolvido, cara. Show de bola. Cara, que coisa extraordinária. Só que isso custou alguma coisa. Isso custou a vida, o sangue de quem? Do Filho de Deus. De quem estava no princípio, carne habitou entre nós e que não tinha pecado, mas se fez pecado por nós. E através de Jesus Cristo, nós temos essa absolvição, essa justificação, e somos considerados livres, somos considerados justos, exatamente pela fé. Então, depois de perceber toda essa culpa que havia sobre a gente, de entender que pelas nossas obras, velho, a gente estava ferrado, que a gente não conseguiria salvar, e vem Jesus e toma o nosso lugar, é algo que é extraordinário. Só que, como a gente estava conversando nela, tem muita gente que romantiza essa parada, que, caramba, Jesus morreu no lugar, caramba. Isso aqui foi complicado, cara, foi pesado, cara, não dá nem para imaginar, sinceramente. Ele levou o pecado de todo mundo e foi abandonado por aquele com que ele convivia, com aquele com quem ele vivia há tempo, justamente por nossos pecados. Então, essa justificação pela fé vem dessa obra salvífica que Jesus fez ao tomar o nosso lugar de culpa e ser condenado lá. Dentro do contexto da ilustração do tribunal, eu achei interessante uma maneira mais didática para a gente compreender. Tem até uma doutrina dentro da teologia que fala da perversão, não, como é que fala? Me fugiu agora da questão do calvinismo, que fala da depravação total. Depravação total. Depravação total que nos faz entender o quanto somos pecadores. Mas, para finalizar a ilustração, voltando lá no início, Deus é o juiz, Paulo é o promotor,
nós, a Igreja de Cristo, somos os réus. A acusação foi não ter alcançado aquele padrão que Deus colocou, né? Onde o Edgar já leu aí a respeito do amor e a questão que o padrão do Enoque escreveu. Então, a consequência, o veredito seria a morte, mas o Edgar acabou de apresentar o seu advogado, né? E aí, ele traz a seguinte contraprova, em Romanos 3:22, que diz que somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. E isso se aplica a todos que creem. Não tem etnia, não tem raça, não existe mais separação de judeu e gentios. A todos que creem em Cristo Jesus, por intermédio da fé, somos declarados justos. Então, nesse momento, você que crê nessa doutrina da graça, você que crê nessa questão da doutrina da graça, você foi absolvido de sua culpa. E o interessante, cara, aqui no capítulo 4, Paulo vai declamar aqui, Salmo... Deixa eu só achar aqui, peraí. O Salmo 32, onde Davi fala algo interessantíssimo. Ele bota assim, ó, como são felizes aquele cujo a desobediência é perdoada. Sim, pecados são cobertos. Sim, como são felizes aqueles cujo pecado o Senhor não leva mais em conta. Cara, se você entender que você sozinho não se justificaria, não há nada que você poderia fazer, a questão do falso moralismo, da gente colocar a fé na obra, né, nos remetendo ao tempo da lei, onde você era justificado por meio da obra, e esquecendo a questão da graça, né? Porque quando você coloca a sua fé numa obra que você faz dentro da igreja, vou me usar como exemplo, eu toco trompete, então isso me torna justo perante a Deus. Não me torna justo, e pior, ainda está me remetendo no tempo da lei, onde eu era justificado por meio das obras, e não funciona mais assim. Não há nada que você faça, não há nada que você possa fazer que te torne justo, te torne reto perante a Deus, ok? E aí ele está dizendo que quando, nesse momento que você, por fé em Cristo Jesus, quando Deus olha para você, ele não vê mais o Alan pecador, ele não vê mais o Edgar pecador, ele vê o filho dele, ele vê Cristo. E por isso, nós somos justificados perante a Deus. Nós somos declarados inocentes nesse grande júri, nesse grande tribunal. Show de bola. E aí a gente pega o que o Enoque falou dessa questão do amor, com que era para a gente cumprir amor a Deus e ao próximo, que aí seria o cumprimento de toda a lei. Só que eu tinha falado antes de qual padrão de amor que a gente teria para que a gente amasse de igual forma. E a gente tem a Jesus Cristo, apresentado agora a Jesus Cristo. Nós temos Jesus Cristo como padrão. Amai ao próximo como a ti mesmo, amai ao outro como eu vos amei. Essa é a ideia, velho. Essa justificação, o legal é que, tipo assim, agora a lei não coloca mais culpa sobre nós, porque não tem nenhuma condenação sobre os que estão em Cristo Jesus, sobre aqueles que são justificados pela fé e estão em Cristo. Só que, como o Paulo vai dizer, a lei não é ruim, cara, a lei é boa, a lei é legal, justamente para mostrar, tipo assim, cara, olha só, não se quebra, não se morde, não se faz, não agride seu irmão, não estrague o seu corpo, porque você é templo do Espírito, só que agora por uma outra perspectiva. A gente vai olhar não como uma obrigação, mas a partir desse momento que a gente foi absolvido, Jesus tomou o nosso lugar, e agora nós somos justificados pela fé, temos essa liberdade, e foi demonstrado esse amor por nós. O resultado desse amor é justamente não cumprir essas leis por obrigação, mas a partir do momento que a gente foi absolvido, a lei foi escrita no nosso coração, de forma onde o que a gente tem para oferecer é amor. Quando a gente tem contato, quando a gente está em Cristo Jesus, e a gente tem essa liberdade, e a gente compreende o amor de Jesus, o que a gente quer fazer, o que a gente busca fazer é distribuir, transbordar esse amor que foi colocado para nós, cara. Porque até então, eu não sei vocês aí da live que estão assistindo a live, mas o sentimento, até antes de a gente apresentar Jesus, o sentimento que tinha era de perdição, de desespero.
porque é como se tivesse sentido de novo o que Lutero estava sentindo. Porque não tinha como, velho. Não tinha como. E a gente estava lascado, a gente estava ferrado. Mas, através de a gente conseguiu essa absolvição, né? Nós fomos absolvidos pelo sangue de Jesus. Não só isso, mas ele nos deu liberdade para viver e busca e transforma nosso coração, transforma a nossa mente de forma que a gente passa a transbordar esse amor que foi dado para nós, né? Que foi revelado a nós. Cara, um ponto interessante também de ser levantado é que no capítulo 3, né, a questão de sermos justificados perante a Deus por intermédio de Cristo e ter essa consciência de que temos essa natureza pecaminosa e vamos errar, né, ser justificado perante a Deus não nos torna santo, né, mas a gente busca viver igual a Cristo o tempo todo. Mas Paulo ressalta muito isso, que nele há duas naturezas, a humana e a espiritual, e a humana faz ele errar quando ele não quer errar, mas a humana faz ele errar, e o bem que ele quer fazer, ele não consegue fazer, né? E aí, talvez você possa até pensar de uma maneira assim, já que eu sou declarado justo perante a Deus, então não importa, eu vou pecar mesmo, e não é bem assim. Paulo anteviu essa questão, né? Ele colocou aqui em Romanos 3, a seguinte... Ele anteviu alguém perguntando para ele essa questão. Ele colocou aqui, alguém poderia argumentar ainda, mas por que Deus me condena? Porque Deus me condena como pecador se minha mentira ressalta a sua verdade e lhe traz mais glória. A essas pessoas que pensam desse jeito, já que eu sou justificado perante a Cristo, eu vou cair no pecado mesmo, vou cair no mundão, Paulo diz que esse tipo de pessoa merece a condenação, né? A condenação, né? A morte, como a gente viu lá no júri, né? O que acontece? Quando você entende a doutrina da graça, ela te constrange, cara. Não tem como você viver do mesmo jeito que você vivia, né? Não tem como. O amor de Cristo, ele superabunda em você, ele te traz paz, então não tem como você colocar no seu coração, e a nossa ideia é essa, tá? Fazer você entender essa doutrina, ser modificado por dentro, como nós fomos transformados também, pela doutrina da graça. E dentro dessa, não tem como, pelo intermédio do amor de Cristo, você continuar vivendo do jeito que você vivia. Exatamente. E aí, por isso que ele finaliza no 8, em relação à sua natureza humana, né, sobre os seus erros, ele disse que, agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, né? E dessa maneira somos declarados retos diante de Deus, não por nós, porque, como a gente já viu, por nós mesmos, por nossas obras, a gente não alcançaria esse padrão, mas por intermédio da fé em Cristo Jesus. Eu queria lembrar, cara, Edgar, eu queria lembrar da palavra do Enoque, do portanto, eu esqueci a conjunção, eu vou lembrar, depois eu lembro. Acho que é a condição adversativa, né? Um dia eu chego lá. Condição adversativa que ele falou ontem na nossa conversa. Mas o maneiro que você... essa parada que você falou. E agora? Que a gente não tem mais condenação, não há... o que a gente vive uma liberdade, o que a gente vai fazer agora com a nossa vida? Já que aquilo que preocupava tanto a nossa cabeça foi tirado, né? A gente conseguiu não, foi dado para nós a absolvição. É importante a gente ressaltar essa parada. Mas e agora? O que a gente vai fazer? Aí existe, como sempre a gente falando da nossa responsabilidade como cristão, existe essa responsabilidade de propagar essas boas novas, de anunciar essas boas novas. O que Paulo tinha passado, cara, porque fica nítido que Paulo está falando de algo que ele conhece. E uma das formas de você conhecer uma parada, uma das formas principal é você viver. É você viver. Quando você vive, passa por alguma coisa, você, como a gente falou, você consegue ensinar. Porque você tem experiência naquilo, cara. Você entendeu de fato o que aquilo significa. Paulo, ele passa aquilo para aquela galera, para os romanos. É legal que os romanos
E Paulo não tinha contato com ele, como se Paulo estivesse anunciando o evangelho lá desde o começo, apresentando de uma forma geral o evangelho para aquela galera, porque ele não tinha esse contato com ele. E aí é legal a gente ressaltar isso, que além de entender isso, é preciso a gente anunciar. Aí, nós comentamos uma posição adversativa da Bíblia. Martin Lloyd Jones. Mas, e aí existe essa responsa agora para a gente. Não como um peso, como a gente falou, mas como uma forma de gratidão, cara. É uma forma, sei lá, é uma coisa que traz paz ao nosso coração, que excede todo entendimento e seria muito egoísmo nosso a gente não compartilhar. E é muito egoísta da nossa parte a gente não explanar como Paulo fez para aquela galera de Romanos e tantas outras igrejas que ele ajudou e abençoou. Tá bom? Ô Ed, você tocou num ponto interessante sobre a questão de Paulo ter vivenciado os dois lados. Eu estou lendo aqui um livro, que em breve você vai ler, que é do Charles Swindoll, sobre Paulo. Você já me falou que você já comprou, né? Sim, e aí, isso aí pegar. No primeiro capítulo, cara, ele desmistifica a questão de Paulo ter sido um exemplo, né? Paulo ter sido aquele cara bom, generoso. Não, cara, Paulo, claro, por acreditar que estava fazendo a obra de Deus, por acreditar que ele estava fazendo o que era certo, ele maltratou muita gente, ele estava lá e presenciou e concordou com a morte de Estevão, tá? Paulo foi em muitas casas e retirou cristãos na época, né? Aqueles que andavam no caminho, essa que Atos não relata, como uma seita. Ele foi na casa, ele invadiu, ele trouxe para fora, arrancou mulheres e crianças pelo cabelo até do lado de fora, simplesmente por seguir a Jesus, entendeu? Paulo torturou e matou muita gente. Então, quando Cristo chega a ele, ele entende que ele não merecia nada do que a morte, além da morte. Ele não merecia nada além disso. Mas a graça de Cristo superabundou na vida dele. E aí ele sim, ele prega essa doutrina que ele vivenciou. O que eu quero trazer para você, um exemplo talvez que eu vou dar agora, talvez te choque um pouquinho, mas eu quero que você entenda justamente a nossa posição perante a Deus. Cara, a gente está vendo crimes aí hediondos, alguns crimes que estão chocando, como a morte daquele americano, eu não lembro o nome dele, eu acho que é George Floyd, eu não tenho certeza, que chocou a humanidade, né? A gente está vendo protestos aí pelo mundo afora. Teve agora há pouco tempo também a morte de um garotinho, né? O filho da empregada e tal, também que chocou aqui a nossa nação. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Vocês, e aí quando eu coloco vocês, eu também estou me incluindo, somos culpados de uma morte de um inocente. Um inocente morreu para nos justificar perante a Deus. Essa é a questão que a gente tem que acabar com esse romantismo de Hollywood e como a gente estava conversando ontem, que são pregados nos púlpitos das igrejas, onde a morte de Cristo foi algo lindo, foi espedro. Não, foi horrível, ele foi torturado, ele apanhou, cuspiram nele, colocaram uma coroa de espinho, o cara carregou uma cruz pesada que não era para ele. Ele sofreu, ele se sentiu abandonado, como a Edgar falou. Por um momento, por conta dos nossos erros, Deus se afastou dele, ele se sentiu só, a ponto dele falar na cruz, Deus meu, por que me abandonaste? Entendeu? A gente tem que parar com isso, que é lindo, não foi lindo, não, e a culpa é nossa. É por isso que no primeiro momento a gente está no banco de réu. Mas por intermédio da fé em Cristo Jesus, nos tornamos retos pela morte de Cristo, não pelo aquilo que a gente faz. Exatamente. E entendendo essa justificação, colocar, buscado pelo cristão a santificação, cara. E a santificação, eu não sei, antigamente eu pensava que a santificação talvez você ler muito a Bíblia, orar muito e sua face reluzir no meio das pessoas. Não, velho. Santificação tem a ver com posicionamento. Com posicionamento. E o que a gente precisa, tem precisado aí nesses tempos do nosso posicionamento como igreja. Não dá para ser covarde, cara. Não dá para fazer o que o povo fez lá com Jesus, botou o inocente e retirou o culpado lá. Jesus,
ele entrou agora como essa pessoa que é o réu, através dele nós fomos absolvidos, mas absolvidos não para agora ganhar isso, ou simplesmente ficar acomodados, mas para transbordar, para propagar essa mensagem, cara, e santificar, que é esse posicionamento que a gente precisa ter, porque sem essa santificação ninguém verá o Senhor. E aí, qual o padrão? Jesus. Aí, então, quer dizer que eu vou ser perfeito, você o cara, você o brabo. Não que você vai ser perfeito, não que você não vai errar, mas Paulo fala uma parada interessante. Esquecendo-me das coisas deixando as coisas que já foram, eu prossigo para o quê? Para o algo. Para quê? Para não errar. Por quê? Para que não errar? Por que eu vou seguindo para o algo? Pelo prêmio da soberana vocação. É isso aí que eu tenho que fazer todos os dias aí. Precisa a gente santificar, velho. E aí, Ed? E aí, para a gente finalizar esse júri aí, por intermédio da fé em Cristo Jesus, somos declarados inocentes e retirados do banco do réu. Justamente para fazer isso aí que você falou, cara, para trazer essa luz ao mundo. Não porque somos merecedores, porque foi favor e graça imerecido, né? Como a gente já viu por nós mesmos, a gente não conseguiria nada. Mas pela graça de Deus, aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Sola grátis. Só pela graça. Nos tornamos justos, somos justificados e nos tornamos retos perante a Deus. E nosso intuito aqui, cara, é fazer essa doutrina ferver no seu coração, como ferveu no meu, como eu tenho certeza que ferve no coração do Edgar, porque é muito comum dentro das igrejas as pessoas não entenderem isso e achar que por fazer alguma coisa ou por ter algum título ou ser missionário, e aí você está colocando a fé na obra que Deus te deu e não no Deus da obra, entendeu? E aí é colocar a sua fé onde não tem que pôr, no local errado. Né? É por intermédio da fé em Cristo Jesus, tendo ciência que ele morreu para nos justificar, porque por nós mesmos a gente não alcançaria o padrão da glória de Deus. É isso aí, meu parceiro. É isso aí. E aí, a gente vai encerrando a nossa lição, que foi boa demais, bênção. Graças a Deus saiu, né, Alan? Semana passada você... Saiu, cara! A gente teve alguns probleminhas técnicos, mas agora foi, graças ao Pai, aí, graças a Deus. E aí foi bênção. A gente veio conversando durante a semana, no domingo mesmo, hoje, antes de começar, e, cara, foi bom demais. Então, agora, encerrando a nossa lição, eu vou pedir para você, se você não é inscrito, se você pegou pela metade essa live, vai ficar salva aqui no Facebook, mas também vai ficar lá no nosso YouTube, cara. Vai lá, ative, vai ver que vai ter as coisas que a gente está colocando, as EBDs lá no nosso canal. Então, se você puder ir lá, se inscrever, deixar o seu like, vai ser top demais. Continue com as nossas programações, aqui. A gente tem terça e quinta nosso momento de live lá no Instagram, nas nossas células, comigo, com o Enoque. E domingo a gente tem aqui a IBD, vai alternando os professores aí, e a gente está tratando da revista que a gente usa normalmente na nossa juventude. Deus abençoe vocês e que aqueles que estão assistindo agora, os que assistirão depois, nos dê um domingo abençoado, né, meu mano? Agora. É legal a gente entender que a gente foi justificado, a nossa culpa foi tirada. Mas aí é legal a gente entender essa responsabilidade que a gente colocou no final dessa santificação, que é o posicionamento. Quer falar mais alguma coisa, Alan? Não, cara, não. Eu só queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, aprendendo junto com vocês. Né? A minha oração mesmo é para que essa doutrina
entre no coração das pessoas, que as pessoas tirem esse jugo que carrega pesado, esse dogma religioso das costas, para que, entendendo isso, possa ser o princípio para que você possa trabalhar naquilo que Deus quer para você, cara, que é libertador. A doutrina da graça é algo libertador. Então, a minha oração é que essa doutrina, que Deus faça essa doutrina penetrar no coração da igreja. Amém. Tu pode orar para encerrar aí, cara, pra gente? Encerrar nossa live de hoje? Você pode orar para encerrar nossa live de hoje? Posso sim. Vamos lá? Vamos. Grandioso Deus, querido Pai, te agradecemos por essa oportunidade, mesmo à distância, de estarmos reunidos em Teu nome, para juntos aprender um pouco mais de Ti. Te louvamos e te glorificamos porque, em meio a essa situação que vivemos, Tu tens sanado as nossas necessidades e nos guardado em meio a toda essa confusão que está acontecendo. Nossa oração é para que as pessoas possam entender a sua doutrina, aquilo que você tem a falar nos nossos corações e trazer paz em meio às aflições, em meio às atribulações. Peço que o Senhor abençoe a cada pessoa, a cada lar que está vendo essa live, ouvindo um pouco da tua palavra. Peço que o Senhor os guarde e que o cubra com o teu sangue. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela participação de vocês aí, galera. Deus abençoe. Não esqueça a ela, sola gratia, e ative a sua vida. Valeu. É nóis. Tamo junto, mano. Deus abençoe.